Fala pessoal, aqui é o professor Júlio Rodrigues, mais uma vez com vocês para trabalhar um tema de filosofia, já caminhando nos nossos trabalhos para a filosofia antiga. Começamos hoje com a questão de Aristóteles. Aristóteles vai trabalhar nesse momento a questão da ética e a lógica, que nós vamos complementar depois com uma aula sobre metafísica. Quem foi Aristóteles? Aristóteles foi discípulo de Platão, ok? Aristóteles, então, vai ser talvez o pensador mais conhecido da filosofia antiga fora da Grécia. Né? Porque eu falei que o Sócrates era o mais conhecido, era até referência, mas o Aristóteles ficou conhecido fora da Grécia. Por quê? Ele foi ser, inclusive, tutor de Alexandre o Grande. O Aristóteles, então, ele trabalhava com uma dimensão mais realista, tá? Era chamado, então, de um realismo aristotélico. Enquanto Platão estava muito preocupado com a questão idealista, dualista. Por que dualista, Júlio? Lembra do yin e yang, o mal e o bem? Né? A questão platônica passava muito por aí quando ele fala o mundo das ideias, o mundo dos sentidos, sempre colocando essas duas dimensões de pensamento. Para Aristóteles não, tudo estaria num mundo só, na nossa própria realidade. Pois bem, por isso Aristóteles escreve um dos livros dele chamado Organum, que vai trabalhar o quê? A questão da lógica. O que é lógica para Aristóteles? É a condição de você trabalhar e de entender a linguagem e deixá-lo mais acessível possível. Ou seja, você dá a ela a conotação de sentido. Quando você acaba de assistir um filme ou tem uma aula que você não entendeu bem, você diz assim, nossa, isso aí para mim não teve lógica nenhuma. Você está dizendo que ela não teve sentido para você. No pensamento de Aristóteles, nós chegamos à construção das inferências. O que são inferências? São conclusões sobre as coisas. Eu tenho três tipos. Eu tenho uma inferência primitiva, que é aquela baseada num conceito matemático, 1 mais 1 igual a 2, 2 menos 1 igual a 1. Ponto final. Uma inferência não demonstrativa, que é aquela inferência que é meramente provável, pode chover hoje, como não pode chover, então a probabilidade, e tem então a inferência lógica, que é aquela que vai gerar duas possibilidades, uma dedução ou uma indução. A dedução é aquela que parte do geral para o particular. Vocês conhecem um personagem fictício que faz muito isso, aliás, dois, Sherlock Holmes e Batman, que é a construção da perspectiva dedutiva. É um silogismo. Júlio, me fala como é um silogismo. Todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. O todo é universal, partiu do geral. O Sócrates é o sujeito, que é o termo médio, e é mortal é o termo ligado à questão predicativa. Ou seja, eu comecei dizendo todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Silogismo. Júlio, se eu dissesse todo favelado é ladrão, fulano é favelado, logo fulano é ladrão. Está errado? Logicamente não. Porque a lógica, gente, ela não está preocupada com a questão ética. Ela está preocupada com a questão das regras que você estabelece. Por outro lado, se você disser os meninos é bonito, a lógica vai arrepiar toda. Porque fala, opa, está muito errado. Você não está fazendo nenhum tipo de construção aí nesse sentido. Então, para a lógica, valem as regras que a linguagem coloca na construção do sentido. Outra modalidade de inferência seria a indutiva, ou a indução, que sai do particular para chegar no geral. Onde você observa muito? Nos experimentos científicos. Você faz várias e várias vezes a mesma experiência para chegar na construção de uma lei. Pois bem, o segundo modelo de Aristóteles é a questão da ética. Ética famosíssima, no livro chamado Ética Nicômaco. Nicômaco era o nome do pai do Aristóteles. Qual que é o detalhe? Para ele, a ética é necessariamente virtude. Então ele diz... Todo ser humano, quando nasce, vai buscar a felicidade. Felicidade é uma conquista individual. Para buscar a felicidade, eu tenho que ser o quê? Eu tenho que ser necessariamente ético. Para ser necessariamente ético, eu tenho que ser o quê? Equilibrado. Sendo equilibrado, eu vou buscar a virtude. Buscando a virtude, eu vou encontrar a felicidade. Correto? Vamos brincar de regra de 3? Felicidade vezes equilíbrio é igual a ética vezes virtude. Ou seja, para encontrar a verdadeira ética, eu tenho que ser virtuoso, ao ponto de que a felicidade me coloque sempre equilibradamente. Aristóteles dirá, todo vício ele é extremo. Seja o vício da falta, seja o vício do excesso. Então, os extremos são viciosos. Vou fazer um exemplo biológico. Se eu como demais, eu passo mal. Se eu não como nada, eu passo mal também. Qual o ideal? A virtude. Comer o suficiente para sobreviver e viver bem. Então, Aristóteles está dizendo o quê? Nós sempre temos que ser equilibrados. Exemplo básico. O amor não é uma virtude? Se eu amo demais, vira obsessão. Se eu amo de menos, vira desprezo. Não é nenhuma coisa nem outra. O amor é a verdadeira equilibração, onde você não se sente nem pressionado a ser obrigado a amar o outro,
e nem por isso deixado de lado pelo amor que o outro tem ou finge que não tem. A grande construção é exatamente essa, a busca de uma virtude que seja equilibradora. Então lembre-se, senhoras e senhores, para Aristóteles, a ética é virtuosa porque ela justamente lida com essa condição de um equilíbrio na vida humana. Quanto mais equilibrado você for, melhor e mais bem-sucedido você será. Até naquilo que, por exemplo, é a questão que sempre te traz o bem. O estudo, o jogo, a brincadeira, a música, tem que ser equilibrado. Valeu, galera. Grande abraço. Até a próxima. A gente se